Olá a todos que nos acompanham, sejam muito bem-vindos. E, bom, a nossa missão de hoje aqui, feita especialmente para a Sociedade de Estudos Espíritas Vida, é fazer uma exploração profunda, sabe? Desvendar aquele que é um texto muito famoso, o capítulo 5. Isso mesmo, o famoso capítulo 5. Exato, que traz as considerações sobre a pluralidade das existências. Um tema fascinante, né? E, muito bem-vindo a todo o nosso público. É um prazer estar aqui para a gente destrinchar esse assunto. O prazer é todo meu. E olha, para começar, eu queria jogar aqui na mesa uma daquelas questões bem universais, tipo, aquelas coisas que mais cedo ou mais tarde intrigam a todos nós. Manda bala. Pensa bem, por que porque algumas pessoas nascem com uns talentos incríveis, tipo, a pessoa nunca estudou música na vida ou matemática avançada e na infância já domina aquilo de uma forma absurda. Sim, os famosos prodígios, né? Pois é. Enquanto do outro lado tem pessoas que lutam a vida inteira só para compreender o básico de uma matéria. E assim, vai muito além do talento, sabe? Por que tem tanta desigualdade desde o berço? Com certeza. Essa é a grande questão. É porque uns nascem cercados de afeto, cheios de oportunidades, com uma saúde de ferro, e outros, infelizmente, chegam ao mundo num cenário de extrema violência ou com privações, sabe? Limitações físicas severas. Aham, é um contraste muito forte. Muito. E a pergunta que não quer calar é: será que isso é apenas um jogo de azar? Tipo um capricho divino? Uma roleta russa biológica, onde uns tiram a sorte grande e outros puxam o bilhete premiado do sofrimento? Nossa, essa é uma dúvida que assombra a humanidade há séculos. E, felizmente, as nossas fontes de hoje, os textos do Allan Kardec, eles oferecem uma visão muito, mas muito tranquilizadora sobre isso. Sério. E como que o texto aborda isso? Porque, assim, para quem ouve pela primeira vez, parece um mistério sem fim. Então, as fontes recusam esse comodismo de falar, é um mistério divino e ponto final. O que o texto nos mostra é uma resposta lógica, sabe? Uma mecânica matemática da vida. E que é totalmente acessível para qualquer pessoa que quer entender. Perfeito. Então a ideia é que não tem acaso. Exato. Se a gente entende a pluralidade das existências, a reencarnação, a gente percebe que tudo tem uma causa e um efeito perfeitamente justos. Mas, para isso, a gente precisa primeiro entender por que aquela ideia de uma única vida, de que a gente só vive uma vez e pronto, não se sustenta, né? Exatamente. A lógica de uma vida só simplesmente não bate com uma realidade que a gente vê. E sobre isso, eu tenho uma analogia aqui que eu acho muito legal para a gente pensar. Vamos propor um exercício mental. Adoro exercícios mentais. Como é? Imagina que você, ou melhor, imagina que a gente pegue e reúna numa mesma sala pessoas com idades de 1 a 80 anos. Ok, uma sala cheia de gente de todas as idades. Isso. Mas a gente coloca uma venda nelas, tipo, apagando todo o passado. E a gente fala pra todo mundo que tá assistindo, olha, essas pessoas nasceram todas hoje, exatamente no mesmo dia e horário. Nossa, ia ser o caos. Sim. Como é que você ia explicar cientificamente que, tendo nascido no mesmo minuto, uma daquelas pessoas tem a sabedoria e a calma de um idoso e a outra chora e esperneia por qualquer coisa como uma criança pequena? Não tem como explicar, né? Ia ser impossível. Pois é, e é exatamente isso que as fontes propõem. Se Deus ou o universo cria uma alma novinha em folha a cada nascimento, como explicar que algumas já chegam como gênios da moralidade e outras num estado de ignorância quase selvagem? Brilhante. É exatamente esse o argumento central do capítulo 5. Se as almas fossem criadas simultaneamente aos corpos, e umas já chegassem assim com tendências nobres, superinteligentes, E outras não. ia ser muita injustiça, né? Imenso, isso destruiria completamente a ideia de um Deus justo e bom. Porque seria um favoritismo escancarado, tipo, você eu vou fazer inteligente e bonzinho e você eu vou fazer agressivo e com limitações. Exato. A única solução lógica para fechar essa equação de forma justa é o que as fontes chamam de anterioridade da alma. Ah,
traduzindo isso pra gente. Claro. Significa que aquele indivíduo que age com brutalidade, ou que a gente chama de selvagem, ele não é uma criação inferior ou defeituosa. Ele é apenas uma alma mais, digamos, jovem. Ah, entendi. Jovem em termos de experiência, né? Isso. Ele só tem menos tempo de estrada e vai precisar de muitas outras vidas, muitas outras experiências de aprendizado para chegar ao nível moral e intelectual de um humano mais evoluído. Faz todo sentido. É tipo uma escola mesmo, onde tem o aluno do ensino fundamental e o aluno da faculdade. Exatamente. Mas olha, tem um detalhe nos textos que sempre choca um pouco, mas que resolve um dos maiores problemas dessa teoria de vida única. O quê? Qual o problema? O sofrimento das crianças que morrem em tenra idade. Bebês, sabe? Nossa, sim. Isso é um tema super delicado e muito triste. É muito doloroso. E se a gente for pensar pela lógica de uma vida só, não faz sentido nenhum. Qual seria a utilidade de um bebê nascer, sofrer por alguns dias ou meses e falecer, sem ter tido tempo de aprender nada, de fazer uma escolha moral? Verdade. Se a vida física é uma sala de aula, por que o aluno seria expulso da escola antes de sentar na carteira? Perfeita colocação. Sob a ótica de uma vida só, seria um sofrimento efêmero inútil. Mas com a reencarnação, com a pluralidade das existências, isso ganha um propósito contínuo. Como assim? Aquela vida curtinha não é a história inteira daquela pessoa, é só um complemento. Às vezes o espírito só precisava daquela fração de tempo na matéria para finalizar um aprendizado antigo ou para promover uma experiência necessária de desapego para os pais que ficam. Nada, absolutamente nada, é desperdiçado na economia do universo. Uau. É um alento, na verdade. Saber que não é uma dor inútil. Totalmente. Muda toda a perspectiva. Bom, então, já que a gente compreendeu essa lógica de que vivemos muitas vezes para ir evoluindo como numa escola, tem uma coisa que a gente precisa desempacotar aqui. O que determina se a nossa próxima experiência, a nossa próxima vida, vai ser boa ou ruim? Essa parte prática da coisa. E o que as fontes mostram é que a balança não pesa só o mal que a gente faz. Opa, peraí, não é só não fazer coisa errada. Não, o texto é muito claro. O problema também é o bem que a gente deixa de fazer. Nossa, olha, vamos trazer isso para o chão da fábrica, usando uns casos reais que estão na literatura ali da época, para ficar bem claro para o nosso ouvinte que está ali no dia a dia, sabe, pegando condução, trabalhando. Claro, vamos lá. Tem um caso muito emblemático documentado nas fontes. O caso de Angele. Ah, sim, a Angele, o caso que as fontes chamam de a nulidade na Terra. Esse mesmo. A Angele foi uma mulher que não fez o mal. Ela não era uma criminosa, não roubava, não prejudicava ninguém ativamente. Era a famosa não fede nem cheira, né? Exatamente isso. Ela viveu a encarnação inteira focada só em prazeres fúteis, frívolos, sem iniciativa, sem querer ajudar ninguém, no mais absoluto comodismo. E o que aconteceu com ela depois que ela faleceu? Então, as fontes relatam que, após a morte física, ela se viu numa situação desesperadora, um vácuo moral aterrorizante. Um vácuo, tipo, não tinha nada para ela fazer lá? Nada, porque ela não cultivou nada por dentro. O texto usa isso para provar aquela máxima de que o mal é oriundo da negligência do bem. Ela atrofia a própria mente pela falta de uso nas coisas úteis, sabe? Nossa, isso é muito assustador. É quase como se a ociosidade dela cobrasse um preço caríssimo. E cobra. Tem outro relato fascinante, o do chamado espírito aborrecido. Ah, o cara do tédio, conta esse. Um sujeito que passou simplesmente 180 anos vagando no mundo espiritual, sem objetivo nenhum. 180 anos entediado. Eu não aguento um domingo de chuva sem internet. Imagina um século e meio. Pois é. E o detalhe que o especialista quer dizer que as fontes destacam é que no mundo espiritual, como você não tem o corpo para te distrair com sono ou fome, o tédio absoluto equivale a uma dor física. É uma agonia excruciante. Nossa, o tédio virador. É muito louco pensar nisso. É a própria consciência cobrando uma atitude, né? Faz sentido.
Isso me lembra muito uma metáfora visual maravilhosa que tem nesses textos, que é a da árvore estéril, usada por São Luís. Metáfora fortíssima. Como você explicaria ela? Imagina uma árvore no meio do pomar. Ela tá lá, sugando a água da chuva, pegando o sol todo para ela, tirando os nutrientes da terra, mas não dá uma única fruta. Ela é inútil para o pomar. O texto diz que o preguiçoso é como essa árvore. Exato. E o que acontece com a árvore estéril na natureza? Ela é cortada, né? Para dar lugar para outra. Exatamente. E, trazendo para nossa evolução moral, as fontes explicam que o tempo perdido desse indivíduo preguiçoso precisa ser queimado, digamos assim, Queimado, como assim? através de uma expiação na próxima vida. Muitas vezes, a pessoa que teve de tudo e não fez nada de útil renasce numa situação onde ela é obrigada a passar por um trabalho forçado. Ah, entendi. Trabalho forçado no sentido de que ela vai ter que suar a camisa para conseguir o básico. A pessoa atrofiou o músculo da vontade e agora tem que fazer exercício na marra para voltar a andar. Exatamente. Mas olha, eu sei que quando a gente fala disso, de pagar na próxima vida o que a gente negligenciou no passado, surge a grande dúvida. Opa, a dúvida de ouro que eu acho que quase todo mundo que estuda esse capítulo V tem. Pode falar. Aqui é que a coisa fica realmente interessante e um pouco polêmica. Se eu vivi antes e cometi erros, ou fui uma árvore estéril, por que eu não lembro de nada? A famosa questão do esquecimento do passado. Sim, porque pensa na pedagogia normal. Se o aluno erra na prova, o professor mostra onde ele errou para ele não fazer de novo. Esquecer tudo não destrói o propósito de aprender com o erro. É uma objeção muito natural. Parece um defeito no sistema, né? Parece. Tipo, como eu vou corrigir uma prova se eu não sei o que eu errei? Só que as fontes demonstram, com uma clareza incrível, que o esquecimento é, na verdade, uma bênção providencial. Uma bênção? Como assim? Imagina só. Pensa numa pessoa que você convive hoje e que você ama muito. Imagina se você lembrasse que, em uma vida passada, essa pessoa te humilhou publicamente, ou até cometeu um crime contra você. Nossa, o clima ia ficar pesadíssimo. E assim insuportável. Lembrar de antigas rivalidades ou conviver com inimigos do passado inviabilizaria qualquer tentativa de construir laços de amor e fraternidade hoje. O passado ia ser uma sombra constante. Enquanto tem uma tela na sua frente passando um vídeo de todos os acidentes que você causou quando tentava pilotar antes. Excelente analogia. Você não ia conseguir focar no painel do avião hoje, né? Não ia sobrar energia mental. O trauma do erro ia me travar. Perfeito. O esquecimento apaga a memória episódica, o trauma, o detalhe de quem fez o quê, para a gente ter uma lousa limpa nas relações. Mas a lição moral, essa não se perde. E as fontes dão um exemplo evolutivo brilhante para ilustrar isso. Qual exemplo? O do criminoso? Esse mesmo. Imagina um homem que numa vida muito antiga foi um saqueador cruel, um assassino, um bandido de alta periculosidade. Tá, um cara terrível. Isso. Ele sofre as consequências disso e volta numa outra vida. Como ele já apanhou um pouco da lei de causa e efeito, ele renasce um pouquinho melhor. Ele já sente repulsa ao assassinato, mas ainda quer levar vantagem. Então ele renasce como um grande ladrão, um fraudador. Melhorou um pouco, mas ainda está longe do ideal. Sim, aí ele sofre mais as consequências, morre, avalia os erros e volta na próxima vida. Dessa vez, ele é só um pequeno ladrão, um trapaceiro de rua. Vai diminuindo a gravidade do problema. Exato. Na encarnação seguinte, ele já não rouba. Ele só tem de vez em quando uma vontade passageira de pegar o que não é dele. Mas a própria consciência já reprime na hora. Ele sente vergonha daquele pensamento. Nossa, o famoso peso na consciência. Isso. Até que finalmente, depois de várias vidas, ele renasce e se torna um modelo absoluto de honestidade. O que o texto nos mostra é que, para ele ser honesto hoje, não importa se ele lembra que já foi para a forca por assassinato há 1000 anos. Verdade. O passado dele, o que ele fez de errado, é uma conta que já foi liquidada. Exatamente. Aquele passado pesado foi arquivado. O que fica, o que realmente importa, é o que o conhecimento e a moral dele registraram. É a inclinação atual. Entendi. Fica registrado como intuição.
como um instinto de fazer o certo. Ele não precisa calcular os riscos de roubar, ele simplesmente não rouba porque a essência dele mudou. Isso. O caráter foi lapidado pela dor e pelo esquecimento focado. É genial. E quando a gente entende que somos todos almas velhas, sabe? Acumulando essas experiências e esses instintos em corpos novos. Isso muda completamente a forma como a gente deve tratar os outros. Muda tudo. É a base da fraternidade real. E aí a gente chega num ponto muito importante do nosso episódio. Quer dizer, da nossa exploração aqui, o que tudo isso significa para o nosso dia a dia e em sociedade. Isso não destrói completamente qualquer base para o preconceito? Totalmente. E as fontes são incisivas nisso. A pluralidade das existências, a reencarnação, é o argumento mais contundente e definitivo que existe contra o preconceito de raça, de casta, de gênero e de classe social. Puxa, isso é muito atual. Como que o texto de Kardec lá no século XIX fundamenta isso? O argumento é matemático de novo. Os textos deixam claríssimo. O espírito, a consciência que anima a gente, não tem sexo, não tem raça e não tem classe social estática. Ou seja, eu estou no corpo de mulher hoje, mas não sou mulher eternamente. Exatamente. Você alterna um homem de muito poder hoje, um grande senhor, um bilionário. Amanhã ele pode renascer como um trabalhador braçal na base da pirâmide. Para aprender a empatia na marra, sentindo na pele. Com certeza. O indivíduo que hoje é mestre, que oprime seus funcionários, vai inevitavelmente renascer como um subordinado. Homens e mulheres alternam seus papéis para adquirir as qualidades de ambos os gêneros, experimentando a sensibilidade de um lado e a firmeza do outro, as limitações sociais que cada um enfrenta em cada época. Nossa, se as pessoas parassem para pensar que a pessoa que elas estão discriminando hoje na rua pode ser a posição em que elas mesmas vão estar amanhã, a arrogância desapareceria na hora. É isso que as fontes propõem. Isso prova do ponto de vista estrutural e espiritual que a fraternidade e a igualdade de direitos sociais não são apenas ideais políticos ou utopias bonitas para colocar no papel. São leis da natureza, né? Leis irrevogáveis da natureza. Não tem como fugir do rodízio. O morador de rua que você ignora hoje pode ter sido um governante orgulhoso no passado, passando por uma correção. E você mesmo já pode ter estado na posição dele. O tabuleiro do jogo sempre vira de cabeça para baixo para a gente experimentar todas as peças, empatia compulsória através dos séculos. Perfeito. Ninguém escapa de aprender a respeitar o outro, porque em algum momento você vai ser o outro. Bom, a gente está caminhando para o fim do nosso estudo de hoje e eu quero tentar resumir o valor gigante que tem essa exploração que a gente fez. Por favor. Saber que nós temos múltiplas existências, que a gente vai voltar, não é de jeito nenhum um motivo para a gente falar, então eu deixo para resolver meus defeitos na próxima vida. Pelo contrário, né? A conta vem com juros de mora. Lembra da Angele e do espírito aborrecido. Exato. É justamente a percepção de que nós temos o controle absoluto do nosso próprio destino. Nada é um castigo cego de Deus, não tem vitimismo. Tudo, cada dor e cada facilidade é aprendizado e colheita do que nós mesmos plantamos. É uma visão de empoderamento espiritual e de responsabilidade enorme. Sim, e eu sei que você sempre gosta de deixar uma sementinha a mais para quem está escutando a gente. Qual é o pensamento final para hoje? Eu deixo uma reflexão bem provocativa, com base em tudo isso que as fontes trouxeram. Manda! Se os nossos talentos inatos de hoje, as nossas intuições mais profundas, a nossa honestidade, são os frutos do suor e da dor das nossas vidas passadas, qual é a nova habilidade, paciência ou virtude que nós estamos ativamente cultivando hoje no meio das dificuldades do nosso presente e que vai nascer como um talento natural e brilhante na nossa próxima existência? O que você está plantando agora para nascer como instinto no seu futuro? Uau, que pergunta! É para deixar a cabeça fritando o resto da semana, o que a gente está plantando agora, né? Genial! Bom, eu quero agradecer profundamente a dedicação, a atenção de todo mundo que acompanhou a gente até aqui nessa análise. É sempre muito bom compartilhar essas reflexões.
E, bom, convidamos a todos a seguir o nosso canal da Sociedade de Estudos Espíritas Vida, para não perder nada do que a gente publica, e, claro, a nos ouvir no próximo podcast, onde a gente vai continuar destrinchando essas obras essenciais. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Obrigado, pessoal. Até mais. Viver com liberdade e responsabilidade. Aprender para viver melhor.